Já imaginou o rover Perseverance explorando as crateras da Lua? Parece loucura, né? Afinal, ele está lá em Marte. Mas se você acha que eu perdi o juízo, não sai daí. O que eu vou te mostrar hoje é muito mais que especulação. É um plano real da NASA que acaba de ser revelado. Olá, espaçonauta! Prepare-se, porque nós vamos construir na Lua. A corrida espacial mudou. Não estamos mais falando de visitar a Lua. Estamos falando da construção do primeiro posto avançado da humanidade em outro mundo. No dia 30 de junho de 2026, a NASA fez um anúncio que consolida de vez o Moon Base Program, programa da base lunar. Quase 600 milhões de dólares em novos contratos. 3 empresas, Astrobotic, Firefly Aerospace e Intuitive Machines, foram selecionadas para realizar 4 pousos lunares até o final de 2028. E o administrador da NASA, Jared Isaacman, declarou que os Estados Unidos estão fazendo muito progresso para estabelecer uma base permanente perto do Polo Sul lunar. A partir de agora, vamos mergulhar nos detalhes dessas 4 missões, entender a tecnologia que cada uma vai carregar e conhecer a grande estrela desse anúncio, o rover nuclear Promise, uma fera que parece ter saído diretamente de Marte. Você vai descobrir como a NASA está criando uma verdadeira rede de estações meteorológicas no solo da Lua. Aperte os cintos, porque o futuro da exploração espacial acaba de ser atualizado. E dessa vez é para valer. Mas antes do lançamento, já senta aí o dedão no like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum episódio dessa epopeia lunar que está começando a ser escrita. O Moon Base Program vem como uma mentalidade diferente dos anos 60 e 70, quando pisamos na Lua em 6 missões Apollo bem-sucedidas. Em vez da NASA construir tudo, ela contrata empresas parceiras para entregar cargas científicas e tecnológicas. Isso é o que chamamos de CLPS, ou Commercial Lunar Payload Services, os serviços comerciais de carga lunar. E você que já frequenta aqui o Nerd 50, já pôde acompanhar várias dessas missões por aqui. O CLPS é tipo a NASA pedindo um Uber para a Lua, mas o Uber leva laboratórios inteiros. E o programa tem 3 fases. A fase 1, que é a que estamos vivendo agora, e que tem 3 objetivos. Chegar à Lua de forma confiável, obter ground truth, que são dados reais do terreno, medições diretas, sem especulações, e usar robôs, veículos autônomos e até drones para entender os perigos do Polo Sul lunar antes de mandar os humanos. A fase 2 começará com as primeiras missões tripuladas do programa Artemis ao Polo Sul lunar. E a fase 3, a cereja do bolo, a construção da base lunar permanente, com geração de energia, habitação e tudo mais. O alvo para isso? 2032. Daqui a uns anos, né, galera? Nas palavras de Jared Isaacman, nós queremos voltar ao ritmo. Queremos muitas repetições. É incrivelmente desafiador só ir à Lua, que dirá ao Polo Sul lunar. Ele comparou com os anos 1960. Nós não pulamos direto para Apolo 11. Bom, vamos aos números, que são de cair o queixo. A Astrobotic recebeu um contrato de 297,9 milhões de dólares para 2 entregas usando o lander Griffin. A Intuitive Machines, um contrato de 148,3 milhões de dólares para uma entrega com o lander Nova C. E a Firefly Aerospace, um contrato de 144,2 milhões de dólares para uma entrega com o lander Blue Ghost. Total, 590,4 milhões de dólares. Todas as 4 missões estão previstas para o final de 2028, ou melhor, até o final de 2028. E aqui, gente, vai um detalhe importante. Todas essas empresas não vão criar landers do zero. Todas vão usar versões atualizadas de landers que já voaram e já provaram que são capazes. É a NASA aplicando o mantra do Vale do Silício e terá rápido,
falhar barato e aprender sempre. A Astrobotic de Pittsburgh já tentou pousar na Lua com o lander Peregrine em 2024. A missão não teve sucesso, mas gerou aprendizado valioso. Agora, eles tentam dar a volta por cima com o lander Griffin, um lander maior e mais robusto. Nós acompanhamos aqui no canal a saga do Peregrine e também temos um vídeo que detalha a missão Griffin, que deve pousar na Lua ainda esse ano. A Intuitive Machines de Houston já pousou na Lua. Foi a primeira empresa privada a conseguir esse feito, com o lander Nova C, a missão IM-1 em 2024, a Odysseus. Eles já têm sangue no olho e experiência real de pouso. Ela, na verdade, pousou por 2 vezes, com os landers Odysseus e Atenas. Só que os landers, digamos, capotaram no pouso e, embora tenham enviado dados valiosos na Lua, não operaram perfeitamente. Novamente, aqui no canal, nós acompanhamos as 2 histórias em detalhes. A Firefly Aerospace do Texas também já tem currículo. O Blue Ghost M1, quem se lembra dele? Ele pousou com sucesso na Lua em março de 2025, levando instrumentos da NASA, e agora volta para o BIS. A Blue Ghost M1 foi uma missão épica que pousou suave e funcionou maravilhosamente por 14 dias terrestres, ou um dia lunar. Essa eu já vou deixar um card aqui para vocês. E se você não acompanhou ou mesmo quer rever essa missão, ela foi simplesmente incrível e vale aí toda a sua atenção. Gente, no total, a NASA já contratou 17 entregas lunares com múltiplos parceiros. Isso mesmo, isso que você ouviu, 17 missões. A Lua está prestes a virar o destino mais badalado do Sistema Solar. Esquece aí Miami Beach, Balneário Camboriú. O novo point é o Mar da Tranquilidade. É isso aí. Tá certo, Nerd? 600 milhões de dólares, 4 pousos. Mas o que exatamente essas geringonças tecnológicas vão levar para a Lua? Geringonça é maldade, né? Porque são joias da tecnologia. Gente, essa é a parte mais inteligente da estratégia da NASA. Cada uma das 4 missões carregará exatamente o mesmo conjunto de 3 instrumentos no mínimo. O objetivo? Criar uma rede global de dados ambientais, como se fossem estações meteorológicas espalhadas pelo globo terrestre. Só que isso na Lua. Joel Cairns, administrador associado adjunto de exploração da NASA, diz claramente: ao voar os mesmos instrumentos científicos em múltiplos landers, nós entenderemos melhor os perigos durante o pouso e construiremos uma rede global de dados ambientais e marcadores de localização na Lua. Vamos detalhar cada um desses 3 instrumentos. O primeiro, vocês já conhecem, já viram ele aqui na missão Blue Ghost, o SCALPS, o Stereo Camera for Lunar Plumb Surface Studies, câmera estéreo para estudos da superfície da pluma lunar. É um conjunto de 4 câmeras que usa fotogrametria estéreo, que é uma técnica que cria modelos 3D a partir de fotos tiradas de ângulo ligeiramente diferente, como os nossos olhos funcionam. O SCALPS deu um show a bordo da missão Blue Ghost M1. Inclusive, essas imagens que estamos vendo aqui agora foram feitas com ele durante a alunissagem dos Ghost Riders. O SCALPS vai filmar em 3D o que acontece quando o motor do lander sopra o solo lunar durante o pouso. A exaustão do motor levanta uma nuvem de regolito que pode agir como uma jateadora de areia. Isso é crítico, porque no futuro teremos naves cada vez mais pesadas pousando próximas umas das outras. Imagine uma Starship da SpaceX descendo a 50 metros do seu habitat na Lua. Você quer saber se a base vai ser soterrada por poeira ou não. O segundo instrumento, pessoal, é o LRA, Laser Retroreflector Array, que é um conjunto de retrorefletores a laser. Calma, o nome é pior que o instrumento. Na prática, são pequenos dispositivos do tamanho de um biscoito. E aqui vai a genialidade. Eles não precisam de energia nenhuma. Zero.
Nadinha! Eles também já voaram em várias missões lunares, até de outros países. Eles são prismas de quartzo que refletem qualquer feixe de laser de volta exatamente na direção de onde veio, independente do ângulo. É como aqueles olhos de gato nas estradas. Uma nave orbitando a Lua pode disparar um laser. Ele bate no LRA e volta. E a nave sabe exatamente sua posição relativa com precisão milimétrica. Funciona como um farol passivo eterno, simples, eficaz e indestrutível. A terceira joia que vai ser carregada por esses landers é o LETS, o Linear Energy Transfer Spectrometer. É um espectrômetro de transferência linear de energia. Traduzindo, é um monitor de radiação de última geração. Ele mede a força e o tipo de radiação que atinge a superfície lunar, tanto raios cósmicos galácticos quanto partículas energéticas solares. Nós já sabemos que a Lua não tem campo magnético global e nem atmosfera densa como temos aqui na Terra. Por isso, a superfície lunar é bombardeada por radiação o tempo todo. Para projetar abrigos seguros onde astronautas possam viver por meses, precisamos saber exatamente quanta radiação chega ao solo lunar, quanta radiação pode ser bloqueada por uma parede de regolito de 2 metros e quanta radiação um traje espacial aguenta. Sem esses dados, pessoal, mandar humanos para estadias longas é como jogar a roleta russa. Como eu disse, já tivemos versões desses 3 instrumentos voando em missões anteriores, mas agora a NASA está padronizando o pacote e distribuindo para múltiplos pontos na superfície lunar. É sair do testamos uma vez para o temos uma rede de monitoramento contínua. E isso é incrível. Mas a ciência que a NASA vai fazer com essas missões não se restringe apenas a esses 3 instrumentos. A NASA revelou que vai enviar para a Lua um rover com um nome que já entrega tudo: PROMISE, Polar Rover for Observation, Mapping and In Situ Exploration. Rover polar para observação, mapeamento e exploração in situ. E aqui, gente, o negócio fica cinematográfico. O PROMISE não seria construído do zero. Ele é uma versão de desenvolvimento de engenharia, um gêmeo de teste dos rovers Perseverance e Curiosity, que estão explorando Marte desde 2012 e 2021, respectivamente. O PROMISE já é uma realidade. Ele existe e está atualmente no JPL, no Jet Propulsion Laboratory da NASA, né? O laboratório de propulsão a jato, na Califórnia, acumulando poeira, literalmente. Está lá num cantinho pegando poeira. Então a NASA pensou, por que não mandar esse cara para a Lua? Jared Isaacman disse, há muito pouco que nos impediria de usar esse hardware. Ou seja, o robô já existe, já foi testado, já rodou em simulações marcianas aqui na Terra. É só preparar ele para o ambiente lunar e vai lá! Eu queria abrir aqui, gente, um parênteses para lembrar vocês que isso já foi feito antes e com enorme sucesso. Não pela NASA, mas pela China. A missão Tianhui-6 da China, que trouxe amostras do lado oculto da Lua, era na verdade um backup da Tianhui-5, caso ela falhasse em trazer amostras do lado visível da Lua. Como a Tianhui-5 funcionou magnificamente, a outra espaçonave estava na Terra acumulando poeira. Então os cientistas chineses pensaram, vamos mandar esse troço para a Lua e ver o que acontece? E o resultado vocês já acompanharam aqui no canal. Uma missão incrível que escreveu seu nome na história ao trazer quase 2 quilos de amostra do lado oculto da Lua pela primeira vez na história da humanidade. Mas vamos voltar para o outro lado do mundo. Vamos lá para o anúncio da NASA. Você pode estar pensando, a NASA já tem um rover lunar programado para ir ao Polo Sul em 2027, que é o Viper, o Volatilis Investigating Polar Exploration Rover. Por que então que eles vão enviar também o PROMISE? Carlos Garcia Galan, gerente do Moonbase Program, explicou a diferença crucial. O Viper, gente, usa painéis solares e isso limita onde ele pode e por quanto tempo ele pode operar. Ele precisa de luz solar, então
fica restrito a terrenos iluminados por todo o tempo para gerar energia. Já o Promise não, gente. O Promise, assim como o Perseverance, é movido a energia nuclear. Ele usa um gerador de plutônio 238, um RTG, Radio Isotope Thermoelectric Generator, que converte calor do decaimento radioativo em eletricidade. Isso significa que ele pode explorar crateras permanentemente sombreadas no Polo Sul lunar, lugares onde a luz do Sol nunca chega, mas onde os cientistas acreditam que existam depósitos valiosos de gelo de água. E água na Lua, gente, não é só para beber, é combustível de foguete, hidrogênio e oxigênio separados por eletrólise, é oxigênio para respirar, é material para construção. Então, encontrar e mapear esses depósitos é uma das missões mais estratégicas da exploração lunar. Esse RTG usado aí pelo Promise também está a bordo das sondas Voyager, que estão vivas até hoje, depois de 40 anos do seu lançamento e nos enviando dados. Gente, o Promise teria a missão de caracterizar a superfície e o subsolo lunar, procurar recursos naturais e testar tecnologias de mobilidade em terreno extremo. É basicamente mandar um veterano de Marte para abrir caminho na Lua. Isso é incrível, né, galera? Que ideia é essa, hein? Bom, além dos contratos de pouso e do rover, a NASA também abriu portas para a indústria americana contribuir com 3 áreas essenciais. A primeira delas, a constelação de retransmissão de comunicação e navegação. Hoje, a comunicação com a Lua depende de links diretos com a Terra ou de alguns orbitadores. Para uma base permanente, você precisa de algo como um GPS lunar, satélites dedicados que garantam comunicação contínua e posicionamento preciso em qualquer ponto da superfície. Imagina um astronauta perdido no lado oculto da Lua sem sinal? Não dá, né, gente? O segundo são os sistemas de energia e aviônica. Uma base lunar precisa de energia, e não é pouca. Geradores nucleares de superfície, painéis solares otimizados para as longas noites lunares que duram 14 dias terrestres, sistemas de armazenamento. A NASA quer que empresas privadas tragam soluções inovadoras. E terceiro, imageador óptico para o Polo Sul. Mapear o terreno com altíssima resolução é pré-requisito para escolher o local exato onde construir a base lunar. Uma pedra do tamanho de uma mesa pode inviabilizar um pouso. E tem mais. Recentemente, a NASA e a SBA, Small Business Administration, a agência americana de apoio a pequenas empresas, anunciaram iniciativas para escalar a economia espacial. A ideia é que pequenas empresas também entrem no jogo, não só as gigantes SpaceX e Blue Origin. O ecossistema lunar vai ser diverso. A importância dessa visão da NASA é enorme. Para a agência, a Lua não é o destino final, é o campo de testes. O Moonbase Program é um ensaio geral para Marte. Cada tecnologia testada na Lua, perfuração, proteção contra radiação, geração de energia, comunicação, agricultura em ambiente controlado, é um degrau para a primeira missão tripulada ao planeta vermelho. E se você quer acompanhar tudo isso aqui no canal, que tal nos ajudar a manter esse trabalho? Galera, o trabalho aqui é difícil, custa caro, tá? E a gente não tem nenhum contrato com a NASA. Então, já estou deixando aí o QR Code para o nosso Pix. E qualquer quantia faz a diferença, gente. Até 50 centavos. Então, se você curte o Nerd aos 50, gosta de missões lunares e quer ajudar o canal a se manter, faz aí um Pix de qualquer quantia para manter esse trabalho aqui avante. Lori Glaze, administradora associada da NASA, resumiu bem. Esses novos contratos demonstram nosso compromisso em acelerar o esforço de construir uma pequena presença de longo prazo na superfície lunar e nos dão mais oportunidades para desenvolver as habilidades que precisamos para prosperar por lá. A palavra prosperar não é por acaso, não é sobre sobreviver, é sobre estabelecer uma economia lunar, mineração, turismo, pesquisa, manufatura em microgravidade. Tem empresas já estudando como fabricar fibra óptica na Lua, que sem a interferência da gravidade terrestre seria de pureza impossível de alcançar aqui na Terra. E tudo começa com esses 600 milhões de dólares. Pode parecer muito dinheiro,
E na verdade mas só para contextualizar, o orçamento anual da NASA é de cerca de 25 bilhões de dólares. Esse investimento representa mais ou menos 2,4% do orçamento anual da agência para lançar bases de uma presença permanente em outro mundo. Nada mal, né? Um excelente pequeno passo para uma agência visando seu salto gigantesco no futuro. Então, galera, 4 missões, 3 empresas, 3 instrumentos padronizados, um rover nuclear emprestado de missões marcianas, 17 entregas lunares contratadas e um plano em fases para estabelecer uma base permanente na Lua até o ano de 2032. A Lua está prestes a se tornar o posto avançado mais movimentado da humanidade. E nós vamos acompanhar cada passo dessa jornada aqui no Nerd aos 50. Se você pudesse passar um mês na base lunar da Lua, qual seria a sua função? Prefere ser pesquisador de recursos, caçando gelo em crateras escuras? Técnico de comunicações, garantindo que ninguém fique sem sinal? Geólogo lunar, analisando rochas de 4 bilhões de anos de idade? Ou piloto de drones mapeando o terreno? Comenta aqui embaixo qual seria a sua função preferida. Não se esqueça de inscrever e ativar o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história. Porque você já sabe, né? O Nerd aos 50 é o canal oficial do YouTube das missões lunares. Gente, e outra coisa, se você gosta de observação astronômica, quer observar a Lua, quer comprar qualquer equipamento astronômico, é no nosso parceiro, a loja Photon Astro, a maior loja de astronomia do Brasil. Na descrição desse vídeo, eu já deixei o link da loja Photon Astro e também de 4 telescópios para quem quer iniciar na astronomia. Usando o nosso cupom de desconto, o Nerd aos 50 que está aparecendo na tela para vocês aí, vocês ainda compram com desconto de espaçonauta. Pois é, galera, a era Moonbase começou e estamos aqui para ver de camarote, mas só no Nerd aos 50. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.